9 coisas. 9 coisas que você não sabe até você entrar na universidade pública. Bem, a primeira coisa é gente rica fingindo ser pobre. Nossa, isso tem demais, isso tem aos montes. Desde o processo de admissão de entrada, porque infelizmente vivemos em um país onde muitas pessoas adotaram o jeitinho brasileiro, que na verdade nada mais é do que fraudar ou tirar vantagem de alguma coisa, de alguma situação, né? Tirar algum proveito. E muita gente, ao buscar entrar na universidade, né, busca entrar por cotas quando não tem o direito àquelas cotas, ou acaba constando que tem uma renda quando uma renda mínima, quando na verdade aquilo na realidade não é bem verdade. Então você acaba encontrando muitas pessoas, muitos alunos e alunas que são playboyzinhos, né, que são pessoas ricas, que vêm de famílias bem abastadas, mas que eles demonstram não ser. Eles fazem de tudo para não ser. Digamos que eles quase fazem um cosplay de pobre, certo? Porque as instituições públicas, as faculdades públicas, né, as universidades, elas acabam dando abertura para pessoas de baixa renda, né? Ela acaba concedendo benefícios como auxílios, auxílio permanência, auxílio refeição, né? E bolsas, né? Então, bolsas em valor, em formato de dinheiro. Então, tem gente que tem aquisição ou vem de uma família bem estruturada financeiramente, mas que ainda assim busca tirar vantagem, né, nas universidades para conseguir alguma coisa, certo? Bem, segunda coisa, né, que tem a universidade pública e você não sabe, ou talvez você saiba, né, a comunidade LGBT. Então, a comunidade LGBT ela é bem presente nas universidades públicas. Então, você vai encontrar muita diversidade, né, nesse aspecto. Então, gays, lésbicas, bissexuais, assexuais, transexuais, certo? Talvez você até veja pessoas da comunidade de maneira mais expressiva em quantidade do que no seu dia a dia, certo? Porque, por exemplo, no ambiente de trabalho ou numa convivência social, assim, no dia a dia, né, nas relações, isso não, às vezes não fica muito explícito, mas na graduação, né, no curso, isso fica muito mais evidente, né? Também tem como eu posso dizer assim, tem umas dinâmicas, né, que se constroem na universidade pública, que essas pessoas elas acabam se manifestando mais, se expressando mais, e é um local assim bem seguro e responsável, né, para com pessoas da comunidade, que da comunidade LGBT+. Bem, terceira coisa, você vai encontrar professores complexados. Nossa, isso foi uma das coisas assim que mais me
me abateu, porque assim, eu sempre, desde a infância, fui aquele aluno que prestava atenção na aula, né, que conversava com o professor, com a professora. Tive a educação em casa, né, uma educação familiar, onde a figura do professor e da professora é, deveria ser respeitada. Então tinha mesmo disciplinas, né? Eu lembro assim, ensino médio, por exemplo, que eu não gostava tanto, não sentia muita afinidade, mas enquanto outros alunos desdenhavam ou até fingiam que o professor não estava ali, eu sempre busquei prestar atenção, eu sempre busquei estar ali presente, sabe? Tipo, buscar fazer a diferença, ser pelo menos um aluno ali, né, entre tantos que está prestando atenção, né? Ou pelo menos fingindo que está prestando atenção, que às vezes eu não estava prestando atenção, ok? Mas dava esse apoio, esse suporte, eu tinha essa percepção, sabe, de me colocar no lugar do outro. E aí, durante a minha infância, adolescência, assim, eu construí um ideal de que o professor ele era a figura máxima de saber, né? Que eram pessoas que sabiam de tudo, que tinham as opiniões e posições mais mais condizentes para a situação, sabe, na busca de um entendimento de algo maior, como se fosse um farol. Eu vi os professores como um farol, certo? No entender as coisas. Só que ao entrar na universidade pública, eu me deparei com diversos perfis de professores e também aquela visão de professor mais acolhedor que eu tinha no ensino fundamental e no ensino médio, eu não encontrei muito na universidade pública, certo? Na verdade, vira uma chavinha, porque não há professores universitários, né? Muitos deles, né? Não vou dizer todos, não vou generalizar aqui, mas constatado que uma parte muito expressiva de docentes, eles são cruéis, né? Em seus modos de, de ensinar e de qualificar o aluno, e utilizam dessa posição, né, para aplicar castigos. Então, isso meio que fiquei meio assim, porque eu achava que eu teria ainda a continuidade desses professores, sabe? De ter professores parceiros, professores amigos, e não quer dizer que não tenham, que você não os encontre, você vai encontrá-los. Acredito que sim, espero que sim. Mas aquela visão do professor do ensino médio, de que ele era uma pessoa que funcionava como um farol, que ele poderia ser um amigo, ou, ou que ele iria entender suas dificuldades e facilitar o entendimento do assunto, eu tive que desconstruir na minha mente pouco a pouco, ok? Bem, terceira não, né? Quarta coisa que tem na universidade pública que você não sabe: gente que não sabe português básico e matemática básica. Isso foi um banho de água fria para mim. Isso foi um grande banho de água fria, porque eu cresci assistindo Show do Milhão, né? O programa lá do Silvio Santos no SBT, e assim como outros programas de auditório, né, que tinham perguntas e respostas, e aí eles consultavam os universitários, então eu tinha um entendimento, assim, foi construído em mim, né, que universitários eram pessoas extremamente esclarecidas, eram pessoas de notório saber, sabe, pessoas cultas. E quando eu entrei na universidade, eu me deparei com muita gente que não sabia o básico do português, o básico, né, da gramática, o básico da matemática. E quando eu digo básico, é o básico mesmo, sabe? Tipo, matemática, 4 operações. No português, o uso do acento grave, né, que é a crase. Aqui só para dar alguns exemplos.
né? Então, até porque para você entrar na universidade, você tem que passar pelo Enem, né? Que é uma prova aí que filtra, né, muitos candidatos. Então, entrar na universidade e ver que tenho colegas, né, de cursos ou de profissão que têm ainda dificuldades, né, muito basilares, muito essenciais em conteúdos que já deveriam ter sido sanados, né, ter sido, não ter mais dúvidas, não ter mais problemas nisso, foi algo assim que me pegou bastante, certo? Principalmente no português, sabe? Porque matemática, a maior parte das pessoas tem dificuldade em matemática. Isso, assim, se você fizer uma pesquisa no Google, você vai encontrar que o Brasil não está nem perto entre os países que entendem mais matemática. Assim, é claro que nós temos pessoas notórias que ganham medalhas e que alcançam posições muito boas em competições de matemática aí ao redor do mundo, mas eu estou falando assim, a grosso modo, o brasileiro, né, ele tem muita dificuldade com matemática, mas no português nem tanto, né? Assim, o português tem, mas não tão acentuado, não tão grave quanto em matemática, ok? Bem, próxima coisa que você vai encontrar na universidade pública e você não sabe é depredação do patrimônio público. Isso está intimamente atrelado à última coisa que eu falei, né, sobre conhecimento básico, porque conhecimento básico eu acho que não se restringe somente a conhecimentos gerais, conhecimentos escolares, mas conhecimentos de convivência, né, de respeitar espaços e pessoas. Acho que isso é fundamental. E foi muito triste ver que muita gente ali, né, mais uma vez não vou generalizar, não vou, né, dizer que são todos, mas existe uma quantidade expressiva de, de jovens adultos que sabem e reconhecem que a instituição é pública, ela é gratuita, é dinheiro do Estado, né, dinheiro dos cidadãos, e acaba que não zelando, né, pelo espaço, pela estrutura. E isso é horrível porque fica muito feio, né? Tipo assim, fica feio, fica destruído. Outras pessoas vão usar aquilo ali e, né, não vão poder usar porque é, tá destruído, né? Por exemplo, na minha universidade, né, ela tem ônibus próprio da universidade que ele roda pela cidade para buscar os alunos e levar para o campus, porque o campus ele é bastante afastado da cidade. E assim, durante o meu tempo lá na instituição, eu vi quebrarem assentos do ônibus, sabe? Para você quebrar um assento de ônibus, e um ônibus bom, né, acolchoado, né? Você tem que estar muito determinado para quebrar um banco, sabe, de um ônibus. E eu via, né, tipo assim, a questão de ficar se mexendo sabe, como se estivesse forçando mesmo quebrar, como se estivesse, não, estava forçando a quebrar. E é horrível porque, tipo, você vai fazer o quê, né? Se você for lá reclamar, a pessoa não vai mudar a atitude, né? No máximo você vai pegar uma briga com aquela pessoa, né? Um asco com aquela pessoa. Então, é isso, sabe? Eu percebi isso, né? Essa falta de zelo pelo patrimônio público, que é uma pena. Bem, a próxima coisa é a presença de pets. Você vai encontrar muitos pets, né? Cães e gatos, vários cães caramelos na universidade pública. E eles estão lá como alunos honorários, digamos assim,
porque eles ocupam os espaços, eles entram nas salas, eles fazem parte ali da convivência universitária. E uma coisa que eu acho muito legal é que eles são adotados, né, pelos alunos, pela instituição, né, que acaba sendo responsável por eles, né, da alimentação, da água. Eu não sei de onde que eles vêm, né, no meu, assim, como ele era mais rural, né, até consigo entender, mas quando você entra, assim, numa rede social, você sempre vai se deparar com, com cães e gatos, né, transitando e ocupando ali é, a universidade, né? Eu acho bem, bem curioso e bem engraçado, né? Tudo isso. E com certeza, né? Você vai encontrar também. Próxima coisa, você vai encontrar muito ego, soberba, rixa e fofoca. Isso tem bastante. Isso tem aos montes, né? Essa questão assim do ego, de pessoas se sentirem melhores do que outras por tirarem notas melhores ou por conseguir uma bolsa de iniciação científica ou por ser monitor de uma disciplina. Nossa, sabe, o chão não existe mais para algumas pessoas quando alcançam um gostinho de poder, certo? Então, a soberba às vezes ela é bem escrachada, né? Alguns alunos eles buscam se reafirmar com isso, né? Então você vai acabar encontrando esse tipo de perfil e vai ter muita rixa, muita fofoca, de aluno para aluno, de curso para curso, de professor para professor, de professor para aluno, de professor para reitor, de aluno para reitor, para coordenador de curso. Olha, vai ter muita rixa, muita fofoca, sabe? Se você começar a conversar com as pessoas, você vai acabar sabendo de muita coisa aí que não se ensinam nas aulas, certo? E eu diria que, apesar de não fazer parte de um componente extracurricular, eu diria que se enturmar nesse sentido é vantajoso, certo? É vantajoso para a construção de profissional que você vai ser e as pessoas com quem você deve se aliar e as pessoas com quem você não deve se aliar, ok? Próxima coisa é gente que não sai nunca de lá e gente que nunca vai lá. Sim, tem gente que entra na universidade, mas nunca sai da universidade, certo? Tem algumas universidades que elas acabam jubilando o aluno quando ele excede o tempo limite de formação, porque sim, existe um tempo limite para se formar em um curso, certo? E aí tem pessoas que entram e ali vira uma eterna malhação, né? Malhação é aquela, fazendo referência àquela novela, né, juvenil que passava na Globo, que todo ano era uma nova temporada e a cada nova temporada as histórias elas eram quase as mesmas, o que modificava eram os personagens e sempre ficavam alguns personagens das temporadas anteriores na atual. Então tem gente que entra e assim começa a participar de movimentos estudantis, movimentos sociais que são importantes, que fazem parte da vivência universitária, mas que acabam colocando isso em primeiro plano e o rendimento acadêmico fica à margem. E aí a pessoa repete cadeira uma, duas, não sei quantas vezes, certo? Por conta disso. Também por conta da dificuldade, né? Porque como eu falei, né, alguns professores eles são muito carrascos em suas disciplinas, então eles reprovam por muito pouco, então você tem que estudar muito mais do que aquilo que é apresentado em sala de aula e qualquer décimo conta. Então tem pessoas também que reprovam por conta disso, né? Eu mesmo já reprovei por conta disso na universidade.
E tem gente que nunca vai lá, né? Tem gente que nunca pisou os pés lá na universidade, não faz a mínima ideia de como é lá, mas porque vê numa rede social, vê no Instagram, vê no Twitter, vê no Facebook, vê no sei lá o que, no Telegram, no WhatsApp, e acha que sabe o que é a universidade pública, né? E aí isso é muito ruim porque muitas pessoas, né, nunca acessaram aquele espaço, nunca estiveram ali, não fazem ideia de como é que funciona, né, o que é construído lá como conhecimento, que, que o conhecimento não fica somente restrito lá, mas ele retorna para a sociedade, né, em diferentes formas, né, através de pesquisas, através de projetos de extensão. Então tem muita coisa legal, muita coisa interessante sendo feita nas universidades. As pesquisas são feitas somente por universidades, certo? Aqui no Brasil, em termos de pesquisas, pesquisas são feitas porque existem universidades públicas, porque as privadas elas não fazem isso, e também nós não temos um mercado, né, de pesquisa muito aquecido no Brasil, né, no sentido privado da coisa, entende? Então, se houve muitos impropérios, muitas mentiras sobre o que é a universidade, entendeu? Na internet. Então, não caia nisso, ok? E, por último, né, para fechar aqui, né, as 9 coisas que tem na universidade pública e você não sabe, ou talvez você saiba, é a presença de evangélicos. E isso casa muito bem com a penúltima coisa, né? Porque pinta muito, né, na internet de que a universidade é um antro de pessoas revolucionárias, de pessoas de esquerda, de pessoas que, que querem subverter a ordem, né, social, o, enfim. E faz parecer que não sei como vou encaixar isso, mas faz parecer que esse é o normal, e o que é para ser o normal, segundo eles, né, que é pessoas comuns, pessoas que eu digo assim, comuns, que eu quero dizer é o que pessoas que vivem um dia a dia normal, né, que pagam suas contas, trabalham, voltam para casa, fazem a comida, vão para a igreja no domingo, não estão nesses espaços, né, nas universidades, e não podem ocupar, e se ocuparem não vão ser bem recebidas, tá? Isso é uma mentira, tá? Então, na minha universidade mesmo tinham grupos, né, de evangélicos que eles tiravam ali dias da semana para se reunirem, para fazerem estudo bíblico, para fazerem orações, né, fazerem algumas ações também na universidade. Eu achava isso bem legal. Então, assim, a universidade realmente é um universo de possibilidades, uma pluralidade de existências, e que com certeza, né, quando você entrar lá, você vai ver que é realmente assim uma forma de você se ver, se reafirmar como pessoa na sociedade, e encontrar pessoas que pensam parecido contigo, e encontrar também pessoas que não pensam parecido contigo, mas que as diferenças elas podem coexistir de uma maneira harmoniosa. Então é isso, espero que tenha gostado e até a próxima.